Recorde de dividendos na minha carteira de investimento no mês agora de março e no mês recente agora também de junho. São R$ 144 mil investidos e vamos ver lá na minha carteira. Vou abrir minha carteira de investimento aqui para a gente ver o que tá me pagando bem, o que não tá me pagando tão bem assim, para eu ter esses recordes nesse ano agora de 2025 de dividendos. E tá aqui compartilhada a minha carteira com vocês. Olha só meu saldo bruto lá em cima, R$ 144 mil. A minha carteira está com quase 22% de variação positiva e uma rentabilidade de um pouco mais de 85%. Aqui do lado no gráfico a gente vê desde quando eu comecei a investir, que foi lá no mês 10, mês 11 de 2022, ou seja, não tem nem 3 anos a minha carteira ainda, vai fazer ainda 3 anos de investimento, e ela está dividida e segmentada da seguinte forma. Eu tenho aqui 33% em ações, a minha meta é 30%, tá um pouquinho acima. Renda fixa 28%, a meta é 30%, tá um pouco abaixo. E o ETF que investe lá nos Estados Unidos, nas 500 principais ações dos Estados Unidos, tá com 38% e a meta aqui é chegar nos 40%. E o meu recorde de rentabilidade está aqui nas ações, que é onde me paga diretamente os dividendos. A renda fixa tem a sua valorização, mas não paga dividendos de forma recorrente, e o ETF também não me paga nenhum dividendos. O meu ETF aqui é o IVVB11 que eu tenho, e também eu tenho o ETF que replica as mesmas 500 ações, só que esse ETF fica lá na Irlanda, na Europa, e o Investidor 10 ainda não deixa a gente inserir ETFs e ativos lá da Europa até o momento, tá? Então quando tiver, eu compartilho aqui com vocês, e esse ETF também já se valorizou, provavelmente minha carteira está com uma valorização ainda um pouco maior. Mas o que interessa aqui pra gente são as ações, os ativos que eu tenho aqui no Brasil, que me pagam dividendos de forma recorrente. Lembrando que as ações não pagam dividendos como os fundos imobiliários todos os meses, mas pagam com uma certa recorrência, que aí intercalando entre um tipo de empresa e outro, eu recebo praticamente todos os meses, como se fosse fundo imobiliário, todos os meses caem dividendos na minha conta, tá? Eu tenho aqui Copel, Sanepar, Itaúsa, CPF E3, tenho aqui Semig, Semin, que é uma mineradora, ISA E4, que é uma companhia de energia, BB Seguridade, que é do Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Leve 3, Gerdau, KEPLE3 e Unipar. Todas essas ações me pagam dividendos de forma recorrente da valorização da ação. No geral eu tô com 5,75% de forma positiva, e agora a gente vai vir aqui para a aba de proventos para a gente ver os recordes dos meses que eu tive de rentabilidade de dividendos ao longo do ano de 2025. Muito bem, estamos aqui então na aba de proventos, aonde a gente vai ver os dividendos. Aqui embaixo a gente tem o valor total, que desde lá do finalzinho de 2022 eu já recebi um pouco mais de R$ 4.500 somente fruto dos dividendos pagos pelas empresas aqui, tá? Olha só aqui, no ano de 2025 eu já bati o recorde dos outros anos aqui. Em 2022 eu tive só R$ 209 de dividendos no ano inteiro. Em 2023 eu tive R$ 733 no ano inteiro. Em 2024, que tinha sido meu recorde, já deu um salto, mais que dobrou o valor de dividendos do ano anterior, foi para 1.680, e agora eu já bati o recorde do ano anterior de 2024, quase 1.800 de dividendos, isso porque a gente está só na metade do ano. E olha os meses que mais me pagaram dividendos das empresas que eu tenho aqui na minha carteira. Eu tenho aqui em março recebido R$ 459 de dividendos, e o meu segundo recorde está aqui no mês passado agora de junho, que eu recebi R$ 362 de dividendos, e agora em julho, que só está começando o mês agora, eu já tenho aqui para receber um pouco mais de R$ 100. E olha só que interessante esse gráfico aqui embaixo, desde lá do início, quando eu comecei a investir lá no mês 11 de 2022, dá para ver aqui os meses de forma histórica que eu mais
recebi dividendos aqui, ó, foi sempre lá no mês de abril aqui de 2023, eu recebi R$111, aqui também eu recebi bastante, ó, lá em dezembro de 2023, geralmente final de ano, algumas empresas pagam bastante dividendos. No ano passado, no mês de abril, maio e junho, eu recebi bastante dividendo, teve uma alta aqui, e a minha alta histórica foi em dezembro do ano passado, que eu recebi R$482 de dividendos. Se eu não me engano aqui, quem pagou muito dividendo em dezembro do ano passado foi Petrobras, que eu tenho aqui na minha carteira, e o meu segundo maior recorde foi agora em março de 2025, também que eu recebi R$459 de dividendos. E nesses 2 meses, do mês de março e do mês de junho, onde eu mais recebi dividendos, quase R$500 de dividendos somente nesses meses, olha só como é importante a gente ter uma variação da nossa carteira para a gente receber aí de dividendos praticamente todos os meses. No mês de março agora de 2025, olha a quantidade de dividendos que eu recebi só nesse mês. Tudo que está em azul aqui foi o que eu recebi de dividendos. Começando aqui de baixo, eu recebi de Itaúsa, que é do Banco Itaú, foi uma das galinhas dos ovos de ouro do mês de março aqui, me pagou R$115 de dividendos. Também aqui eu tive Vale, que também pagou em março aqui mais R$104 de dividendos. Eu tive aqui também alguns dividendos pagos aqui acumulados de Banco do Brasil, também me pagou um valor considerável aqui. Petrobras também pagou alguns dividendos aqui no mês de março, que totalizaram aqui um pouco mais de R$35. ISA 4, que é uma companhia de energia, também foi uma das galinhas dos ovos de ouro aqui de março, que também me pagou mais R$105 de dividendos, e tudo isso me totalizou quase aqueles R$500 de dividendos. Agora vamos ver no mês de junho quais são as empresas que mais pagaram dividendos no ano de 2025. Muito bem, então em junho aqui de 2025, que eu também bati aqui quase R$400 de dividendos, e eu recebi aqui alguns dividendos bem interessantes. Eu recebi mais Banco do Brasil, pagou para mim aqui no mês de junho. Petrobras também me pagou dividendos aqui em junho. CPF E3, companhia de energia, também me pagou alguns dividendos aqui em junho. Sanepar me pagou 2 vezes aqui no mês de junho, que deu mais de R$120 aqui de Sanepar, que é uma companhia de tratamento de esgoto, saneamento, lá do estado do Paraná. Excelente empresa que está bem valorizada e também pagando bons dividendos aqui, tá? E CEMIG, que é uma companhia de energia lá do estado de Minas Gerais, me pagou aqui R$112 de dividendos. Todas essas empresas aqui, CEMIG, Sanepar, CPF E3, Petrobras e Banco do Brasil, me fizeram receber somente em março mais R$400, que certamente já vão ser reinvestido na própria carteira aqui de investimento. Esse é o resultado aqui dos meus dividendos e do meu recorde agora em 2025. Vamos ver se a gente consegue bater mais de R$2.000 de dividendos ainda esse ano de 2025, e é possível, viu? É possível chegar a R$2.000 de dividendos ainda esse ano, e peço para você curtir e seguir aqui a página para você acompanhar e saber se a gente vai chegar nesse recorde de R$2.000 de dividendos com todas essas empresas que eu tenho aqui que pagam dividendos de forma recorrente para a gente aqui, investidores. E você tem alguma dessas empresas listadas aqui do lado na sua carteira de investimento? Como que ela está pagando dividendos aí? Comenta aqui embaixo para mim.